A legalização de imóveis urbanos é um processo essencial para garantir que as propriedades estejam em conformidade com as normas e regulamentações municipais. Esse procedimento envolve a obtenção de documentos legais, a adequação de normas de zoneamento e o cumprimento de exigências como alvarás de construção e licenças ambientais. A regularização é fundamental não apenas para garantir segurança jurídica ao proprietário, mas também para facilitar venda, financiamento e até mesmo acesso a serviços públicos. No episódio de hoje, vamos nos aprofundar nessa temática e falar tudo sobre a legalização de imóveis urbanos. Entender esses processos é essencial para evitar complicações e garantir que o imóvel esteja completamente legalizado. E para essa conversa, nosso entrevistado de hoje é Albano Henriques Martins, especialista em direito imobiliário. Seja bem-vindo ao Morar Bem, Albano, tudo bem? Obrigado, tudo bem. Olha só, me diz uma coisa, para a gente iniciar, eu gostaria de entender melhor como é que funciona esse processo dessa legalização e quais são essas etapas essenciais para a gente começar a iniciar, a pensar nesse processo todo. Bem, Belém é uma cidade cheia de particularidades com relação a isso, né? Você tem a área foreira, o município, você tem a área de marinha, enfim, tem uma certa confusão territorial. Isso hoje é objeto até de uma discussão judicial entre a União e o município. Mas também é uma cidade que, enfim, as pessoas muitas não têm o hábito de se preocupar com essa parte legal, com a documentação do seu imóvel. Então você tem inúmeros imóveis ainda em nome de avós, inventários que não foram feitos, ou construções que não foram averbadas. São imóveis que a pessoa ocupa, está lá, enfim, não tem uma importância prática diária isso, mas pode haver uma situação de risco, né? E uma certa desvalorização, porque é um imóvel fora do mercado, né? Tu tocaste num assunto agora até importante. O meu apartamento, ele é em torno de área da Marinha, que tu acabaste de citar. E aí, eu realmente, de fato, quando a gente se mudou, eu levei um susto com o meu primeiro IPTU. A gente não imaginava que existia uma taxa em cima desse imóvel a respeito disso. E, tipo assim, levamos um susto. Mas acho que se eu tivesse procurado... Na verdade, é uma informação que a gente não tem. Sim. Compramos, fizemos a obra tudinho. Quando chegou o primeiro IPTU, foi um baque. E a justificativa era exatamente essa. Porque se você tiver terreno de marinha, o terreno pode ser aforado, você detém o domínio útil, mas não detém o domínio pleno, ele continua foreiro à União. E aí, além do IPTU que você paga para o município, você paga uma taxa, um foro anual para a União Federal. Realmente foi um baque, essa surpresa para a gente. Né? Mas aí, exatamente isso. Se a gente tivesse acesso a essa documentação, o que seria essencial para essa legalização e quais esses principais documentos a exigir para a gente não ter esse tipo de susto ou de surpresas, na verdade, na hora da legalização desse imóvel? O principal é o registro imobiliário, né? Segundo a lei, o proprietário não é aquele que ocupa ou que tem um contrato particular que comprou de alguém. Esse é um possuidor ou um detentor de direitos aquisitivos. Proprietário é aquele que tem um imóvel registrado em seu nome no cartório de registro de imóveis competente. Então, primeiro passo, vou comprar um imóvel. O que você tem que pedir? A matrícula imobiliária, a certidão do registro de imóveis. Por quê? Nessa certidão é que obrigatoriamente tem que constar toda a vida do imóvel. Se tem algum ônus, se tem alguma penhora, se tem alguma hipoteca, se há algum bloqueio judicial. Então, para você ter segurança na compra do imóvel, você tem que ter a matrícula do imóvel. Em Belém, nós temos 3 ofícios de registro de imóveis, a competência é territorial, então, conforme o local do teu imóvel, você já sabe se ele é no primeiro, segundo ou no terceiro ofício. Lá você se dirige, pede essa certidão atualizada e ali você tem, enfim, todo o histórico que vai te dar segurança nessa aquisição. Que, na verdade, é o que os proprietários, às vezes, não sabem se os imóveis estão numa situação irregular. Então, esse proprietário ele tem que identificar
através dessa situação para ele fazer a regularização dele. Aí eu te pergunto, como isso também vai proceder, Albano, que a gente tem falado muito ultimamente dessa nossa COP30 que nós vamos sediar ano que vem, e aí eu vejo uma busca e um crescimento muito grande nas nossas ilhas mais próximas da cidade de Belém. Como é que funciona, na verdade, essa legalização do outro lado, nas ilhas, seja do Cumbu, Ilha das Onças, Cotijuba, o que está ali a maioria das pessoas, a grande maioria, detém apenas posse, porque são terrenos naturalmente de marinha, né? São terrenos costeiros, enfim, em terreno insular. Então, grande parte dessas ocupações é mera posse, né? Algumas posses regularizadas. Você pode estar no Serviço de Patrimônio da União como um ocupante regularizado. Você detém o que a gente chama de ocupação com direito ao aforamento. O passo seguinte é você pedir o aforamento do terreno. Aí você se torna titular do domínio útil. E, em alguns casos, é possível pedir a remissão desse aforamento e acumular o domínio útil e o domínio pleno. Na verdade, é o mesmo processo utilizado na cidade, ele vai funcionar também para as ilhas. É bem parecido. Para as ilhas, não é? Mas você tem uma instância a mais. Por exemplo, uma ilha que é talvez a mais conhecida em Belém, a mais ocupada, digamos assim, que é a Ilha do Mosqueiro, né? Lá é jurisdição do terceiro ofício do registro de imóveis. Então você tem matrícula, os imóveis têm matrícula, tem seu registro, tudo regularizado. Nessas ilhas de ocupação mais recente, notadamente de ocupação turismo, restaurantes, bem à margem mesmo, no mais das vezes, isso é mera posse. Legal. Agora, olha só, essas legalizações de imóveis é um processo complexo quando a pessoa não tem experiência. Às vezes, quando você compra um imóvel somente através de uma reunião com o corretor e você tem acesso a todo esse material, é um processo que ele acaba sendo complexo para quem não tem informação e não tem entrada com pessoas. Eu queria te perguntar quais são os erros mais comuns que essas pessoas cometem na hora de tentar legalizar um imóvel. Olha, Kaique, eu te diria que o principal, não querendo puxar a sardinha, como a gente diz, mas o principal erro é não procurar um advogado, porque às vezes o próprio documento contém, digamos assim, segredos que o leigo não vai conseguir detectar. Por exemplo, eu posso ir a um cartório, pedir uma certidão de registro, porque eu estou comprando o imóvel do seu João. Está lá, registrado no nome do seu João, bonitinho. O leigo vai olhar aquilo, vai achar que está tudo ok e compra. Às vezes, a aquisição feita pelo seu João, que é aquele que está vendendo para você, tem uma mácula, tem um vício. Ele comprou um imóvel de quem não podia vender. Por quê? Porque tem um débito trabalhista, tem um débito fiscal. Então você corre o risco de adquirir um imóvel e ser surpreendido com uma ação anulatória dessa aquisição, porque havia um credor que foi fraudado, que foi lesado, havia um débito com a União, ou com o Estado, ou com o município, enfim. Então o advogado, e também, se não o advogado, às vezes esse processo é um processo um pouco caro também em Belém, as custas não são baratas, você tem que pagar a escritura, você tem que pagar registro, você tem que pagar ITBI, às vezes resgate de enfiteuse na CODEM. Então isso tudo acumula um custo muito grande. No mínimo, procure o cartório de notas, há 6 cartórios em Belém, você pode ir em qualquer um deles, a competência do registro de imóveis é territorial, mas o cartório de notas, que é aquele que faz as procurações, faz as escrituras, esse você escolhe o da sua preferência. E lá, normalmente, os escreventes, os tabeliães, são sempre muito capacitados e estão prontos para, pelo menos, orientar o comprador nesse sentido. Que é exatamente isso que eu ia te falar, porque às vezes a gente acaba que encontra essas surpresas no decorrer desse processo da compra, às vezes até surpreendido, às vezes, de valores muito baratos de imóveis, mas aí você vai ver exatamente, tem todo um BO por trás, escondido, aí você descobre de fato por que estão comercializando o imóvel nesse valor, e na verdade são essas consequências aí jurídicas que quem possui esse imóvel que não está arrumado, ele vai descobrir durante todo esse processo. Agora, quando a gente pensa assim, de fato,
é melhor fazer esse investimento desse gasto para tu evitar os possíveis problemas ali na frente, né? Com certeza, senão é o barato que sai caro, né? É o barato que sai caro e já tendo a possibilidade de colocar esse imóvel talvez no nome de um filho ali com os seus impostos devidamente pagos, mas eu acho que além da obra, que é a minha parte, eu acho que o cliente às vezes eles têm um grande medo e um grande pânico quando chegam exatamente esses custos todos que tu acabaste de mencionar, que não são custos baratos, então tem que ser somado. Tem que ser somado todo durante o processo. Hoje eu te diria que você, em média, faz um cálculo aí aproximado de 10% do valor do imóvel. Eu já ia te perguntar isso. Quantos seriam esses custos que a gente teria para legalizar esse imóvel, que podem variar, óbvio, de acordo com os envolvidos, mas era isso que eu ia te perguntar agora. Quanto mais ou menos a gente ia precisar... A tabela de custos e emolumentos do tribunal, ela é uma tabela progressiva. Quanto mais barato o imóvel, mais barato o valor de escrituras, registros. Quanto mais caros, em consequência, também maiores são essas despesas. Mas, em tese, você, na compra do imóvel, já tem 2%, que é o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, é o imposto municipal. Fora isso, escritura, registro, certidões, né? Então, é sempre uma despesa. E, às vezes, você está ali, a pessoa está pagando aquele imóvel que comprou na planta, em construção, aquele sacrifício, aí a construtora entrega, aí é a hora de armário, mobília, a legalização vai sempre ficando para depois, e, às vezes, isso te atrapalha. Lá na frente você quer vender, teu imóvel não está todo regularizado, desvaloriza. O comprador vai procurar um que ofereça mais segurança. Um outro problema grande em Belém, muita gente constrói, tem a posse do imóvel, a propriedade do imóvel, o terreno está regularizado, mas a pessoa constrói e não averba a construção. Então você chega no papel, é um terreno. Ah, tem uma casa em cima, tudo bem, mas essa casa também precisa ser regularizada, né? O imóvel é o chão, é o terreno. Então, se eu vou construir, é um terreno que passa a ser edificado. E aí essa construção também implica em alguns ônus, né? Você tem os recolhimentos do INSS, enfim, legalização perante CREA, CEURB, alvarás, enfim, habite-se, bombeiros, isso tudo, tanto seja uma casa, 1, 2 pavimentos ou um edifício, são processos um pouco diferentes, mas que culminam no mesmo final, né? A gente acaba que envolve vários órgãos competentes para a gente chegar nessa negociação de valores, mas eu também vejo que às vezes as pessoas não levam um pouco em conta, inclusive quando compra realmente de fato um imóvel abaixo do valor, mas também ele está muito relacionado, como tu falaste no início, sobre espaço e tal, mas muito também atrelado ao metro quadrado, né? Sim. Então é óbvio que tu falaste, eu esqueci o termo que tu usaste, mas no tamanho, é óbvio que para eu legalizar um apartamento de 50 metros quadrados não vai ser o mesmo custo Sim. que eu tenho para legalizar um apartamento de 250 metros quadrados. Com certeza. Então essa metragem quadrada ela está sempre muito atrelada também nesse valor. Outra coisa é buscar adequar o uso do imóvel. As pessoas às vezes, eu moro numa casa ou eu moro num apartamento e eu vou abrir uma empresa e vou colocar a sede da empresa lá no meu apartamento. E aí, no ano seguinte, é surpreendido com um IPTU muito mais caro. Por quê? Porque o percentual do IPTU para uso residencial é 0,5% do valor venal do imóvel. E o imóvel de uso comercial, esse percentual quadruplica para 2%. Então, o sujeito, eu vou abrir uma empresa, mas não preciso ter escritório, é só uma prestadora de serviço, eu sou um arquiteto, eu sou um advogado, e coloca como sede a sua residência. Isso é uma informação que vai para ser fim. E ela vê que um imóvel que era residencial passou a ser comercial. Então, isso vai te trazer uma despesa inesperada, um IPTU que vai quadruplicar de valor. E aí, na hora de cobrar, ninguém deixa passar, né? É igual cartão de crédito. É verdade. Sempre vai chegar. Agora, olha só, me tira uma dúvida, Albano. Essas normas municipais de zoneamento, elas influenciam diretamente nessa legalização também ou não? Esse uso do solo, ele influencia nessa legalização das zonas urbanas de Belém? Isso tem relação mais
com a legalização das obras, né? Em termos de terreno, em termos do imóvel propriamente dito, não. Normalmente o processo é o mesmo, é a tua aquisição, legalização, registro. Agora, o que você pode construir ou não pode construir neste seu terreno é que vai variar conforme seja a área tombada, ou área de entorno de bem tombado, ou zona de proteção ambiental, enfim. Né? O que você pode construir, o gabarito, a altura, a taxa de ocupação. Meu terreno tem 1.000 metros, em alguns lugares você vai poder construir 70% disso, em outros 30% disso. Então, varia um pouco, né, nessa situação. Ah, não, esse é realmente o grande aliado para as construtoras, até que a gente é o que tem mais acesso, né? Porque o que interessa é você colocar mais unidades numa torre vertical. Para um residencial. Assim, Belém precisa reestudar isto, né? Porque o que você gera? Você tem uma cidade com um plano diretor muito antigo, né? Na minha ótica já inadequado, e aí você gera um superadensamento em determinadas regiões, entendeu? Porque, obviamente, o construtor não vai ali edificar se não tiver uma margem de lucro, de segurança. Um outro problema que eu acho que vale a pena a gente citar, Kaique, são as formas de regularização. Nem sempre o meu imóvel está devidamente registrado no registro de imóveis, tem matrícula. Né? Às vezes eu estou lá, mas ele é de família, meus avós já morreram, meus pais já morreram. Como é que eu faço para legalizar? Então, além da compra e venda normal de um imóvel que tem título e está devidamente registrado, você tem o uso capião, e você tem a adjudicação compulsória. Esses dois processos de aquisição de propriedade, eles hoje são muito mais simples. Né? A legislação mais recente tirou a competência exclusiva da justiça para resolver essas questões e levou para os cartórios. Então, hoje você faz um uso capião extrajudicial. Se você ocupa um imóvel há 15 anos, há 10 anos ou há 5 anos, com algumas particularidades, por exemplo, há 5 anos é um prazo menor, mas é uma área de até 250 metros, eu não posso ser proprietário de outro imóvel. E aí você vai vendo os requisitos para cada tempo de aquisição. Você faz isso num cartório, vai a um cartório de notas, faz uma ata notarial, é preciso estar acompanhado de um advogado, de lá vai ao registro de imóveis. A adjudicação, como é que é? Olha, a adjudicação é o seguinte, eu fiz um contrato com alguém, paguei, essa pessoa viajou, sumiu, faleceu, eu não consegui legalizar. Eu já tenho o título, eu já tenho a quitação, o preço já foi pago, mas eu não consegui que o vendedor assinasse a escritura. Você vai a um cartório, é feito um processo que a gente chama de adjudicação compulsória, e você sai de lá com o imóvel regularizado no seu nome. Então, ainda há pouco eu falei na questão de procurar um advogado, é porque ele vai te dar um diagnóstico perfeito da tua situação real e indicar o caminho que seja mais prático e mais barato. E essa situação é um caminho, na verdade, que é muito interessante porque acaba que desafoga da justiça. Sim, sim. Facilita a tua vida de uma maneira, né? Porque todo mundo tá com pressa. Com certeza. Todo mundo tá com pressa de querer resolver. E às vezes engata na justiça uma coisa que realmente ela pode ser facilitada por dentro do cartório. E aí, olha só outra coisa, Albano, quais são esses outros benefícios que eu vou ter com a legalização desse imóvel já na frente, para facilitar lá na frente uma situação de compra e venda? Bem, primeiro tu tens a segurança jurídica, né? O imóvel está no teu nome, você responde por ele. O problema de, por exemplo, eu morar num imóvel que ainda está em nome de terceiro, é que esse terceiro pode ter um problema, uma dívida, um processo trabalhista, um débito fiscal, quando eu vejo meu imóvel está penhorado, está bloqueado. Então, o que basicamente a legalização te gera é segurança jurídica, né, do teu imóvel plenamente regularizado. Essa segurança jurídica torna o teu imóvel mais valoroso, não é? Melhor avaliado do ponto de vista do mercado imobiliário. E te possibilita alcançar, por exemplo, modalidades de financiamento. Imagina que você tem um apartamento, eu quero comprar, não tenho o dinheiro todo para te pagar à vista. Vou financiar uma parte desse preço. Se o teu imóvel não tiver plenamente regularizado para que um banco avalie a documentação e possa hipotecá-lo para me emprestar o dinheiro, eu não vou conseguir financiar.
Então você, que é o vendedor, restringe o teu público para alguém que tenha dinheiro suficiente para te pagar à vista. Por outro lado, será que alguém que tem dinheiro suficiente para te pagar à vista não vai preferir um imóvel que já esteja regularizado? Então, um imóvel sem documentação, ele é um imóvel que eu posso até usar, mas é um imóvel fora de mercado, entendeu? Entendi. Basicamente, ele vai te gerar uma desvalorização do teu patrimônio. Aproveitando até esse gancho que tu me destes aí, como é que funciona, Albano, numa situação de sócios? Somos sócios num terreno, num apartamento, num ponto comercial. Eu tô todo ok e o meu sócio tá sujo. Quem é que vai responder? Eu vou ser responsável pelo meu sócio também? Ou eu. Como é que eu vou proceder dessa maneira? Para regularizar isso? Essa situação é o que a gente chama de condomínio, né? A gente fala condomínio, a pessoa pensa logo em prédio. Um prédio é uma espécie de condomínio, é o condomínio edilício, mas existe o condomínio civil, que é a copropriedade do mesmo bem. Então, eu e você somos donos de um terreno, ele está no registro de imóveis, no meu nome e no teu. Se não houver nenhuma indicação específica, se presume que é metade teu, metade meu. Pode ser diferente, eu posso ser dono de 80, você de 20, e assim sucessivamente. Se nós somos donos do mesmo imóvel e você tem uma dívida, a tua metade pode ser afetada, pode sofrer uma penhora, pode sofrer uma alienação compulsória, pode ir a leilão, não vai afetar especificamente a minha parte, eu não vou perder a minha metade, mas você poderá ter algum comprometimento na parte que te cabe, né? E aí há alguns detalhes legais, por exemplo, nós somos donos de um terreno, eu estou endividado, não paguei alguma coisa e, enfim, o meu imóvel foi a leilão. Você, como condômino, você vai ter a preferência, entendeu? Então, há regras legais que podem, de repente, facilitar o caminho daquele que não tem, né, o comprometimento, o débito, a dívida, e que acaba de algum modo, imagina, a gente tem um imóvel, explora um comércio, tu perdes a tua parte, vem um estranho, eu não sei se ele vai querer dar o mesmo uso, gera uma série de atritos. Então, o condômino ele é protegido por alguns dispositivos legais. Por exemplo, esquece a questão de dívida, vamos pensar o seguinte, eu quero vender a minha parte, não quero mais ter com você esse imóvel em condomínio. Posso vender? Posso. Mas sou obrigado a te dar preferência nas mesmas condições, mesmo preço, mesma forma de pagamento, entendeu? Se eu não fizer isso, você pode anular a minha venda. Perfeito. O sócio, na verdade, ele não vai sair prejudicado. Exatamente. Agora, olha só, quais são esses benefícios diretos, além do proprietário, óbvio? Qual é o impacto econômico social dessa legalização desses imóveis para a comunidade e para a cidade como um todo? Bem, para o possuidor, como a gente já falou, segurança, né? O imóvel é seu. Imagina, por exemplo, o seguinte, eu sou um mero possuidor de um imóvel, edifiquei uma casa, gastei uma fortuna e ali piscinas, enfim, fui crescendo, fiz um comércio, mas não tenho a propriedade e, eventualmente, amanhã a prefeitura, vamos desapropriar isso aqui, vou abrir uma rua, vou fazer uma praça, vou criar qualquer outro equipamento público. Se eu só tiver a posse, não for proprietário, eu vou receber uma indenização ínfima. Ou nesse momento ele vai perder tudo, né? Todos Pode os direitos ser, que ele... Pode ser. Por exemplo, às vezes as pessoas constroem, aquilo que eu construo no terreno alheio não me pertence. Se eu construir uma casa em cima do teu terreno, ela é um acessório do principal, ela acompanha o teu terreno, eu vou perder. Então você tem a regularização fundiária, como a gente chama, né? Nesse caso de imóvel urbano. Primeiro, agrega valor, organiza a cidade, insere esse imóvel no mercado, valoriza o bairro. Enfim, tem uma série de benefícios, né, sobretudo de segurança, questão de sucessão. Né, você deixa um imóvel para os teus herdeiros com muito mais segurança. Então, enfim, é um investimento alto. A gente sabe que imóvel hoje não é uma coisa barata. Né, Belém... tem assim particularidades, a gente vê bairros em Belém com preços que a gente, né, normalmente vê em capitais mais, digamos assim, avançadas. Mas o mercado imobiliário é muito forte. Quando há muita procura, obviamente, a demanda é menor, o preço sobe. Né?
Então, assim, é um benefício realmente, é um patrimônio que se valoriza e, sobretudo, afasta, diminui drasticamente os riscos de você perder, né? De tê-lo comprometido. Não, claro, e esses valores todos assim de mercado, realmente de comercialização, eles têm até me assustado, mesmo eu dentro da área, exatamente tenho visto assim pontos e bairros com valor de São Paulo, Rio de Janeiro, muitas das É. vezes. Tem gente comprando e tá. Enquanto houver comprador, né? Exatamente. Agora, Albano, para a gente encerrar aqui toda essa questão do imóvel, do morar, eu queria te fazer uma pergunta de fato simples. O que é para ti realmente morar bem? Olha, morar bem é um conceito que envolve muita coisa, né? Eu acho que tem que ser um lugar em que você tenha condição de descansar, não é? O lar é sempre um lugar que a gente procura para ter paz. E aí essa paz envolve o teu bem-estar físico, enfim, um lugar que você goste, que te atenda, enfim, nos teus gostos, mas que também te gere essa segurança. Eu estou aqui, estou em casa, estou seguro. Estou seguro contra a violência, estou seguro contra as intempéries e estou seguro com relação ao meu patrimônio. Então, acho que o morar bem é isso, é um pouco se eu tivesse que dizer numa palavra, seria tranquilidade. É exatamente isso que eu penso, até quando eu projeto, né? Porque além de eu projetar para mim, eu tenho minha casa, acaba que eu projeto mais para os outros. Mas eu queria de fato te agradecer a tua presença aqui com a gente. Eu acho que foi bem explicador, assim, de fato, a gente entender melhor como é que funciona essa legalização desses imóveis todos. E agradecer a tua presença aqui com a gente. Tu fica à vontade para deixar tuas redes, onde a gente te encontra, onde for necessário, para quem quer também regularizar Ah, um imóvel legal. Muito contigo. obrigado pelo espaço. Enfim, é um prazer estar aqui. É um assunto que é o meu dia a dia e que eu gosto de. É uma coisa que eu gosto de fazer porque eu digo sempre o seguinte: você entregar para uma pessoa que fez um esforço, né, depositou ali muito trabalho, muitos sonhos, você entregar um papel que para muitos é só um papel, mas que a gente vê que quando o cara tem aquilo em mãos é algo que emociona, sabe? É algo que ele vê como efetivamente realizado. Então é um trabalho muito prazeroso. Então agradeço o espaço. Eu estou, enfim, aí nas redes sociais, Albano Martins JR, é o meu Instagram, à disposição de todo mundo e de vocês sempre que for preciso tratar desse assunto. Perfeito, a gente que te agradece. E a gente encerra aqui mais uma edição do Morar Bem. A gente se encontra no próximo episódio dessa websérie com um novo tema e um novo convidado. E lembrando vocês de acessarem as áreas especiais de oliberal.com/morar bem para ter acesso a esse e outros mais assuntos. E até a próxima.